De doutor para Diretora Maria Jones, Administração de Registro e Informação de Segurança. Assunto: revisão do arquivo do SCP-076. Eu quero que fique registrado que eu tenho todas as objeções a respeito das revisões feitas aos procedimentos especiais de contenção do arquivo 076. Eu sei que remova todas as informações importantes diz se tratar de um risco à segurança, mas eu e você sabemos que aquilo é só o alto escalão tentando esconder o seu erro mais vergonhoso. O Ômega 7 aconteceu, existiu. Aquelas pessoas morreram porque vocês estragaram tudo. E não dá para mudar isso. Não importa o quanto vocês tentem esconder. Pelo amor de Deus, homem, as pessoas vigiando ele merecem saber exatamente o que ele é e o que ele fez, ou o que nós fizemos. Como nós pudemos com tudo para que eles pudessem se prevenir. Item número 076. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. A área de contenção 25B deve permanecer localizada 200 metros abaixo do nível do mar, escavada em pedra sólida, em uma área sismologicamente estável. O único acesso às instalações de contenção deve ser feito por um fosso de elevador dividido a cada 50 metros por uma porta de isolamento reforçada com pelo menos 20 centímetros de grossura e blindada com titânio. O fosso deve ser preenchido com água do mar quando não estiver em uso. A área de 25B deve ser construída com os seguintes componentes: um perímetro de segurança externo contra ameaças externas, ocupado por equipes de segurança treinadas em combate corpo a corpo e em táticas anti-invasão. Uma área de administração de suporte, constituída de estruturas de apoio e dormitórios para os funcionários posicionados no local. Uma zona de contenção primária, construída por um cubo de 7 metros revestido com 1,5 de titânio reforçado. A zona de contenção primária deve ser projetada para ser inundada e drenada conforme o necessário, devendo permanecer preenchida com água do mar, a menos que seja necessário acessar o seu conteúdo. Um corredor da morte de 150 metros, que deve ser o único acesso existente na área de contenção, na área de acesso de segurança externa e a zona de contenção primária. Isso inclui passagem de água, energia, esgoto e ventilação. As paredes e pisos do corredor devem ser reforçadas de madeira similar à zona de contenção primária, com a adição de um sistema elétrico de detenção capaz de administrar choques de 20.000 volts. Uma estação de segurança localizada na entrada do corredor deve permanecer constantemente ocupada por não menos do que 3 funcionários de segurança armados. Os armamentos devem incluir, não estando limitados a, pelo menos um sistema CIW montado com uma linha de visão livre para o corredor, equipado com uma tela de acrílico para proteger o operador de armas de arremesso. Em caso de brecha total, todos os funcionários no local devem dirigir imediatamente à instalação de segurança mais próxima para receber armas e blindagem. As equipes permanecerão sob condição de alerta até que seja confirmado que 076-2 foi neutralizado. Caso 90 minutos se passarem após uma brecha sem que uma ordem de retirada seja dada por um funcionário de nível 4 ou superior, medidas finais de contingência serão adotadas, inundando a instalação inteira com água do mar e selando o fosso de acesso por pelo menos 24 horas. Isso resultará, necessariamente, na morte de todos os funcionários posicionados na área. Descrição: SCP-076 é composto por 2 componentes: um cubo de pedra, SCP-076-1, e uma entidade humanoide contida em seu interior, SCP-076-2. SCP-076-1, um cubo de 3 metros de lado feito por uma pedra metamórfica, negra e rajada. Todas as superfícies externas e internas de SCP-076-1 são cobertas com padrões gravados profundamente na pedra, sem nenhuma correspondência com uma civilização conhecida. Análises radioisotópicas indica que o objeto tem pelo menos 10.000 anos de idade. Há uma porta em um dos lados selada por uma tranca de 0,5 metros, rodeada por 20 trancas menores em uma disposição circular. Até hoje, nenhuma das chaves foi encontrada, tornando a porta impossível de se trancar. A temperatura interior do objeto é cerca de 93 graus Kelvin, não sendo alterada por nenhum meio, interno ou externo. Exatamente no centro dessa câmara encontra-se um caixão de pedra com 2,13 metros de altura
mantido num lugar selado por diversas correntes, de origem de material desconhecido, presas a arestas internas de SCP-076-1. SCP-076-2 assemelha-se a um humano magro do sexo masculino, de origem semita, com cerca de 20 anos. Seu cabelo é preto, os olhos são cinzas e sua pele possui um tom oliva. O indivíduo tem 1,96 m e pesa aproximadamente 81,65 kg. Ao longo do seu corpo, existem diversas gravuras e iconografias, variando entre sutis e abertamente ostentosas. O indivíduo, quando localizado no interior de SCP-076-1, encontra-se tecnicamente morto. Entretanto, ocasionalmente, 076-2 desperta, passando efetivamente por um processo completo de reanimação, com todos os sinais vitais necessários para manter um ser humano vivo. O indivíduo tentará então sair do 076-1. Caso consiga, o indivíduo entra em um estado de transe, buscando o ser humano mais próximo e ignorando qualquer outro ser vivo no processo. Ao entrar em contato com seres humanos vivos, 076-2 entra em um estado de fúria, no qual tenta enfrentar e matar todas as pessoas encontradas, até que um momento, somente a morte do indivíduo mostrou-se capaz de encerrar essa violência. Terminar SCP-076-2 é bastante problemático devido às suas habilidades físicas impressionantes. O indivíduo possui uma força e velocidade sobre-humanos. Embora não seja invulnerável, demonstra uma habilidade de ignorar dor e choque, continuando mesmo com o que seriam ferimentos debilitantes para um ser humano normal. Eventos anteriores envolvendo 076-2 demonstram que o objeto possui a capacidade de despedaçar uma porta de segurança de aço ao longo de 4 minutos repetidos, deslocar em uma distância de 64 metros em menos de 3 segundos, receber diversas balas de BMG de calibre .50 na cabeça e sobreviver por vários minutos, continuando a matar mesmo após danos graves em seu cérebro, golpear e defletir balas de pistolas e rifles no ar utilizando um pedaço de vergalhão de aço, sobreviver até 1 hora sem oxigênio antes de asfixiar. E a habilidade mais incomum de 076-2 é, entretanto, a capacidade de materializar armas brancas, aparentemente do nada. Gravações em câmera lenta revelam que as lâminas em questão são retiradas de uma pequena fenda dimensional descrita como um pequeno furo no espaço. O destino desse portal é desconhecido, bem como a fonte da capacidade de SCP-076-2 de criar essas fendas. Em imagens, essas armas demonstram serem feitas de um material negro completamente opaco, similares a um buraco negro no espaço, uma vez que as lâminas desaparecem rapidamente após deixar a posse do indivíduo. Até o momento, nenhuma análise estrutural foi possível. SCP-076-2 é efetivamente morto diversas vezes e de diversas maneiras. Ao receber disparos múltiplos de metralhadoras de alto calibre, por asfixia, esmagado por um elevador de 13 toneladas, utilizado para transportar SCP-076-1, cremado por uma granada Thermit TH-3 colocada diretamente na cavidade torácica do SCP-076-2, durante a brecha mais grave até hoje, a área de contenção 25 foi forçada a detonar os seus explosivos locais com uma última tentativa de conter o SCP-076-2 durante a fuga, resultando na destruição total da área e todos os seus funcionários. SCP-076-1 resistiu à explosão. Após a morte, os restos mortais de SCP-076 entram rapidamente em putrefação, até serem reduzidos a pó. 076-1 então, o esquife em seu interior se fecha bruscamente e a tranca maior gira, selando o objeto. SCP-076-2 então começa a se reintegrar dentro do esquife, um processo que dura entre 6 horas até 25 anos. As breves análises póstumas de SCP-076-2 revelam que o indivíduo possui um sistema interno altamente diferenciado do nosso. Documento em SCP-076 foi encontrado em Mongólia, em 1800, por arqueólogos da Inglaterra. Todos os membros da expedição foram subsequentemente mortos na viagem de volta. SCP-076 foi coletado no navio pela Sociedade, uma das organizações que mais tarde se fundiu à Coalizão Global Oculta, e colocando em exposição no santuário interno da Sociedade. SCP-076 permaneceu armazenado por anos, até que SCP-076-2 tornou-se ativo e escapou em
Os momentos da ativação do SCP-076 são desconhecidos, mas sabe-se que foi nesse momento que as chaves de tranca externa se perderam. Uma caçada maciça durando mais de 3 anos e se iniciou até que SCP-076-2 foi incapacitado por matando e fazendo com que se regenerasse dentro de SCP-076-1. Após o objeto ser obtido e protegido por agentes da Fundação SCP, o indivíduo permaneceu sob custódia por mais de 3 anos, sob supervisão constante e sendo terminado sempre que se torna ativo, embora ocasionalmente conseguisse fugir por breves períodos causados por falhas na segurança ou ataques de outras organizações. O número de mortos na Fundação provocados por essas brechas totalizam. Após o último incidente, foram implementados os atuais procedimentos de segurança de SCP-076, atualizados regularmente de acordo com os avanços tecnológicos relevantes.